Estamos começando mais um Omni Media Cast, o podcast que vai revolucionar a forma como as empresas pensam e investem em mídia. Gente, se eu começar a falar aqui de todos os VHS que eu era super fã, da quantidade de DVDs que eu alugava para um final de semana, ou o tempo que eu passava lendo um jornal impresso tomando meu café, com certeza vão me chamar de cringe. Quer dizer, a geração Z, uma galera que foi nascida e criada na era de informação e conectividade, com certeza vai me chamar de cringe. De acordo com o relatório Família, Futuro e Diversão, conheça as portas de acesso para a geração Z do Think with Google, a geração Z já representa 30% da população e deve crescer cada vez mais em importância e influência. Ainda segundo esse relatório, a geração Z está transformando a maneira de pensar, agir e consumir cultura, sendo eles os próprios produtores de conteúdo quando há necessidade. Sem dúvida, são jovens revolucionários que cobram um marketing mais inclusivo, marcas mais humanas e inovadoras. É diante disso que o mercado precisa repensar a sua forma de comunicar, de se conectar e de reforçar o seu propósito, tão valorizado por essa geração. Então vamos conversar um pouco mais com essa galera. Para isso, no episódio de hoje vamos debater dominando o beabá da geração Z para construir estratégias disruptivas de comunicação. Eu não sei até que ponto a convidada de hoje também se considera cringe, mas eu tenho certeza de que estratégias de marketing e comunicação ela entende bastante. A Fernanda é graduada em marketing com pós-graduação pela FAAP e especialização no INSPER e tem mais de 20 anos de experiência na área. Por ter passado por diversas empresas do mercado financeiro, entre bancos e corretoras, desenvolveu seu conhecimento ponta a ponta no ramo. Tem experiência na construção de posicionamento de marca, criação de planos integrados de marketing, grande interesse em metodologias com uso de dados e estratégias de growth. Em maio desse ano assumiu a cadeira de CMO na Before, com o desafio de apoiar a construção da sua marca dentro de um novo modelo inovador que traz o uso de blockchain para o mercado de capitais brasileiro. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Que bom ter você aqui comigo. Obrigada, Paulo. Eu que estou feliz de estar aqui. Que bom, que bom. Vamos lá, eu queria saber o seguinte, falando um pouco aqui dentro do nosso tema de hoje, falando de geração Z, você alguma vez já foi chamada de cringe? Você é bem mais nova que eu, mas você já foi chamada de cringe? Não tanto. Olha, já pela minha filha, em alguns momentos, assim, ela brincou comigo. Eu acho que tem um comportamento mesmo bem diferente, né, entre as nossas gerações. E às vezes na troca de mensagem a gente usa uns emojis. Ela fala: nossa, mãe, mas esse emoji ele é irônico, não é para você usar assim. E aí nessas horas ela fala que eu sou cringe, mas foi só por ela mesmo. Quantos anos tem sua filha, Fê? 15 anos. Ah, 15 anos. Então é próximo da idade das minhas filhas também. As minhas filhas também, então, bom, a gente então dentro de casa a gente entende pra caramba dessa geração, porque eu também tenho uma filha de 19 e uma de 17. Teste então, tá real. Teste real pra gente conhecer essa galera de perto. Essa turma desvendou muito da nossa cultura, né? É verdade. Então é hora da gente se aprofundar um pouco mais nas estratégias para começar a gente se comunicar melhor com eles. Com certeza. Eu vejo, por exemplo, as minhas filhas, elas têm um pensamento muito diferente, mas elas também absorvem muito conteúdo que a minha geração absorvia. Tem músicas que eu ouvia nos anos 80 e que minhas filhas adoram. Não sei se a sua também é assim, mas eles consomem nosso conteúdo, apesar de ter uma abordagem diferente com as coisas. Sim, eu acho que isso também é um pouco do movimento que as redes sociais acabaram criando, né? Você vê hoje que diversas músicas que eram da nossa época viraram trends dentro do TikTok, Instagram, e são usadas para vídeos diferentes, aleatórios, assim, e as crianças vão aprendendo a gostar também dessas músicas, vão conhecendo também. Além, é claro, do exemplo dos pais, eu acho que tem uma reformulação, assim, disso acontecendo dentro das redes sociais. Que legal. Ô Fê, falando um pouquinho aí da tua história profissional, contando um pouco da tua história, queria que você contasse aqui pro público que está nos assistindo um pouco da história da Fernanda, qual que é o teu momento atual, quais foram as passagens mais marcantes da tua carreira? Conta um pouquinho pra gente. Tá bom, vou resumir, né? Porque depois de um tempo contar a carreira fica longo aqui. Mas eu comecei minha carreira em agências, empresas de tecnologia.
Aí eu passei muitos anos dentro do Banco Real e Santander, né? Então passei pela integração e lá foi onde eu fiquei a maior parte do tempo em diversas áreas de marketing diferentes, desde comunicação interna, comunicação para rede de agências, depois comunicação mais voltada a cliente, 360, né? Com aquele olhar que a gente começava a olhar todas as ferramentas de marketing. Nos últimos anos lá no Santander, já eu fiquei no que era o início de uma transformação digital do banco, né? Então, que foi organizado no formato de squads e, enfim, eu fui a pessoa de marketing, talvez a primeira pessoa de marketing a ser inserida dentro daquele contexto. E aí tinha um time lá, me desenvolvi bastante, acho que em frentes muito diferentes, mas eu já sentia uma vontade, um desafio de ir para uma empresa onde eu pudesse fazer a gestão de uma área de marketing completa, né? Não ser mais um especialista de uma dessas áreas. E aí foi um período grande também que eu fiquei na Guide Investimentos, que é uma corretora. Passei 5 anos e meio, mais ou menos, lá, onde a estrutura era de marketing, fiz a marca, né? Enfim, tive uma evolução longa dentro da Guide. Acho que pude aprender muita coisa, porque também quando você está numa empresa pequena, a diferença é que você realmente se envolve tecnicamente em tudo, né? Você vai dos números, vai entrar no Analytics, você vai fazer os estudos junto com a equipe. Então, foi bem bacana enquanto bagagem, numa visão do micro ao macro, né? E aí, agora, recentemente esse ano, eu aceitei uma proposta para fazer parte da Before, né, que é uma nova empresa que está surgindo no mercado, como você comentou. Também é mercado financeiro, mas é muito mais voltada à inovação, né, num modelo que ainda não existe no mercado brasileiro. E eu gostei muito da proposta, acho que até por essa diferenciação. Eu passei por muitas empresas onde a competição ela é muito complicada mesmo. Você já tem empresas muito grandes, né? Então, mercado financeiro de bancos e corretoras já tem grandes players, né? E aí, com essa oportunidade da Before, era de construir algo novo, pautado em inovação. Hoje eu sou sócia também da Before, né? E é isso aí, estou nesse desafio agora. Parabéns, que legal. Aliás, queria mandar um abraço, eu sei que ele está nos assistindo, o Rodrigo Fisman, que é um dos fundadores da Before, meu amigo. E que legal saber que você agora também é sócia dele nesse empreendimento fantástico. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão revolucionar, principalmente essa questão de comercialização de ações de uma maneira descentralizada, né? Porque até hoje a gente só tinha uma opção e agora a gente tem mais de uma opção para poder comercializar ações de empresas. E a gente estava aqui um pouco antes falando um pouquinho dessa padronização de serviços financeiros, né? Que é tudo muito pasteurizado, tudo muito igual, e que você então enxergou na Before a possibilidade de fazer parte de algo diferente e inovador. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, do que a gente estava conversando aqui, dessa questão dos serviços, da possibilidade de diferenciação ser um pouco difícil nesse segmento. É assim, para quem trabalha com marketing dentro dessas empresas, né? Tanto bancos, acho que, quanto corretoras, é claro que tem diferenciação, mas a diferenciação ela acontece mais numa entrega de serviço ali, né? Então, a gente sabe que os produtos já são commodities, então o que você vai encontrar de produtos num banco, você vai encontrar no outro, né? O serviço ele vai mudar, o relacionamento que você tem faz muita diferença, né? Quando você tem um longo relacionamento com o banco ou com a corretora. Mas é um mercado de concorrência muito difícil, né? Você geralmente tem o posicionamento de um primeiro e segundo player ali e os outros ficam mais para trás e exige um investimento muito grande quando você já tem um mercado tão consolidado, né? E aí começaram a surgir, acho que nos últimos anos principalmente, né, a tecnologia, a evolução que vem acontecendo, empresas mais pautadas em criar uma mudança, né, um movimento diferente no mercado. Então, uma mudança de modelo de como o mercado funciona mesmo. Eu acho que a Before foi isso que eu vi de oportunidade nela, né? Ela é uma empresa que ela tem como princípio assim abrir um mercado para um público para um grupo de empresas que não podiam antes se listar, né? Então, não existia negociação de ações dessas empresas porque elas não atingiam o patamar mínimo para ir para a Bolsa, que é de 300 milhões, né? Então, acima de 300 milhões pode ir para a Bolsa de faturamento anual, mas tem ali um grupo de empresas no meio disso, que não é mais uma startup, já está se consolidando, a gente chama de empresas emergentes porque vem crescendo, né?
e que não tinha essa opção, elas tinham outras, né? Fundos de venture capital, enfim. E aí a Before aparece com essa oportunidade de trazer isso num mercado brasileiro que só tem que até hoje só tem uma forma de você listar, né, na Bolsa de Valores. E a gente olha o mercado mundial, assim, né, global, e a gente vê que os países muito desenvolvidos têm muito mais do que uma bolsa ou, enfim, outras oportunidades de listagem que existem nesses países. E aí a Before ela não é uma bolsa, mas ela é muito similar. A gente é um balcão organizado, né? Então vem trazendo eu acho que com uma premissa, um propósito muito bacana que vem trazer esse aquecimento da economia, de conectar empresas, né, que são importantes com investidores que estão dispostos a colocar também por causas que eles acreditam e investir em empresas bacanas que podem crescer. Então, ela é um mercado de acesso mesmo, que a gente chama, né? É bem legal. Muito, muito legal. Vocês são disruptivos e inovadores em 2 sentidos, né? Como eu estava te comentando um pouco mais cedo. Primeiro, por isso que você acabou de comentar, que você permite com que uma empresa que não tenha atingido ainda um faturamento que permita que ela tenha acesso a uma B3 hoje, possa ter suas ações comercializadas, né? Essa é a primeira disrupção. E a segunda disrupção é que vocês utilizam blockchain e as ações de vocês são tokenizadas. Eu estou surpreso de eu estar falando isso com tanta familiaridade hoje, tá? Porque confesso que há 2 anos atrás, se alguém me falasse assim, blockchain, token, eu ia dizer, caramba, e agora? Né? Do que nós estamos falando? Explica um pouquinho para a galera que está nos assistindo, o que é isso? O que é você ter uma ação tokenizada? Na verdade, ela é uma ação, como a ação que existe hoje na Bolsa, só que ela é representada por um token. Né? E toda a infraestrutura é blockchain, né? Então, assim, muita gente pergunta para a gente, tenta entender, então as perguntas vêm, mas como que vai ser na hora de declarar o imposto? Mas é uma ação, só que ela tem uma representação de um token, que é o que vai ser negociado dentro do ambiente de negociação da Before, né? Então, é claro que a infraestrutura em blockchain, a tokenização, ela traz uma série de questões que a própria tecnologia já divulga, né? A questão de segurança, de agilidade dos processos e tudo mais. Mas, assim, é muito parecido com o que é o mercado. É difícil para as pessoas, mas é só uma nova forma, é uma tecnologia usada, né? Para que essas ações sejam disponibilizadas e controladas, né? Mas não tem nenhum mistério assim no token. Parece mais difícil do que é no nosso caso, assim. A turma acho que está bem familiarizada com o Bored Ape, né? Bored Ape, todo mundo sabe o que é. Acho que exemplifica bem tokenização. Isso. Voltando um pouquinho para falar daquela famosa geração Z que a gente iniciou o nosso papo. Você é uma pessoa muito acostumada a construir marcas, né? Você utilizando as mais diversas estratégias de marketing e comunicação. Você entende que as estratégias de marketing tradicional, elas podem funcionar com essa geração Z? Olha, eu acho que tem uma mudança já bem significativa na forma como a geração Z ela reage da geração Y, X e das outras, né? Acho que tem uma necessidade de causa e propósito muito grande, de identificação, né? Então, eles vão mais a fundo em entender o que são as marcas que eles consomem. Apesar de parecer quase que superficial a relação deles com a comunicação, um volume grande de comunicação, eles se interessam em entender se é uma empresa que realmente... qual que é a história dela, o que ela fez antes daquele produto. Então, tem já muitas pesquisas, né? A gente vê no mercado, a Century tem pesquisa, a McKinsey tem pesquisa, tem várias outras que falam do comportamento deles. E essa questão da identificação com propósito, ela é muito comum em todos os conteúdos que você lê sobre geração Z. Eles precisam disso. Então, assim... Tem essa parte do propósito, tem também uma visão muito importante de custo-benefício, de não gastar assim aquilo que não vale, ter uma consciência um pouco maior em relação a consumo, tá? Não quer dizer que eles não vão consumir muito, né? Eu acho que existe um padrão diferente na forma de consumir. Então, assim, respondendo até, imagino que o que move
Assim, todo mundo tem coisas que podem mover todas as gerações. Mas eu acho que principalmente a geração Z, ela é movida pelo propósito, pela causa, né, por comunidades, movimentos. É um pouco diferente do que a gente via acontecendo antes, né? Perfeito. E você acha que essa geração ela consome menos? Ela é mais preocupada com essas causas sociais, com as questões mundiais, questões climáticas? Você acha que eles tendem a consumir menos, né? Eu vejo muito, até, por exemplo, na minha casa, eu lembro quando eu fiz 18 anos, acho que com 18 anos e um dia eu estava na autoescola para poder tirar a minha carteira de habilitação. Minha filha demorou mais de um ano. E se bobear, assim, era um interesse muito secundário dela, né? Assim, então a gente vê que o pessoal hoje não tem mais esse interesse em possuir automóveis, não tem mais tanto interesse em possuir uma casa própria. Você acha que a tendência é que essa geração consuma cada vez menos? Eu não acho que vai consumir menos, eu acho que o consumo é diferente. Ele está um pouco mais pautado, como a gente fala, na experiência, né? Eles gostam de ter acesso, de ter experiência, eles se comunicam sobre coisas assim que a gente jamais podia imaginar, né? Hoje um comentário numa rede social falando de um produto tem mais relevância que muita publicidade, né? Para essa geração. Não é que a publicidade não seja importante, né? Existem formas de você fazer a comunicação acontecer, mas se alguém da geração lá, se o grupo de pessoas olharem um anúncio e na sequência do anúncio vem uma série de comentários falando alguma coisa daquele produto, já vai constatar ali uma opinião, né? Então, assim, o consumo ele acontece um pouco diferente. Eles vão consumir aonde eles estiverem, não tem essa prática que a gente tinha, de sábado, domingo eu vou no shopping e eu vou consumir, né? Vou entrar num site específico que eu confio. Então, eu só vou comprar, sei lá, no site da Amazon, que hoje não era, mas que hoje poderia ser. Não existe isso. Eles vão consumir em vários lugares. Eles podem consumir na própria rede social, eles podem consumir em diversas plataformas diferentes. Então, acho que muda o como. Mas eu não acredito que eles vão consumir menos. Eu acredito que muda a forma. Perfeito. E a gente vê, inclusive, muitas pessoas dessa geração, né, que já entraram para o mercado de trabalho, inclusive ganhando muito bem, né, muito bem remunerados, muito melhor do que a gente era quando a gente entrou e ingressou no mercado de trabalho. Então, de certa forma, essas pessoas têm potencial de consumo elevado, né? E eu concordo muito com o que você falou. As pessoas, principalmente essa geração, ela é muito influenciável, né? Hoje em dia fala-se muito de marketing de influência. Na verdade, marketing de influência sempre existiu. Todos nós somos influenciados de certa forma, né? O que eu vejo é que as redes sociais, elas potencializaram, né? Elas amplificaram a questão de você ser impactado com uma opinião de um terceiro. Antigamente você tinha que estar presencialmente com uma pessoa conversando para que ela te influenciasse. Sim. Agora não, porque agora você vê o que todo mundo faz, você vê a vida de todo mundo, né? O que ele usa, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então eu acho que é muito isso, é uma amplificação do marketing de influência, né? Total, é isso aí. E é engraçado porque assim, muitas coisas que às vezes nem são planejadas para gerar influência, elas geram, né? Porque acho que uma característica da geração Z que a gente fala muito é que eles consomem se expressando também. Então, ele compra o produto, ele faz um vídeo sobre o produto que ele fala alguma coisa, porque ele tem vontade de se comunicar ali, né, na rede social, e de repente aquilo já tem mais outras pessoas falando daquele produto, uma determinada comunidade que tem alguma relação também se envolve. E tem vários cases disso acontecendo, né? Produtos que de repente estouraram porque começa uma conversa e de repente quando você vê virou um movimento assim de todo mundo querendo saber sobre um livro, sobre uma maquiagem, né? Tem muito disso dentro das redes sociais acontecendo. Então, concordo com você, o marketing de influência ele acontecia, no máximo você falar, meu amigo me contou, né? Agora não, agora está estampado ali, todo mundo consegue saber, né? Era quase que one-on-one ou one para um grupo pequeno. Agora é one to everybody, todo mundo está vendo o que você está fazendo, né? Em tempo real. E voltando um pouco aí para o teu mercado, para o teu segmento, que é o segmento de investimentos, né? Sim. Como é que você vê a geração Z no que tange a investimentos?
essa turma está investindo, essa turma pede opções diferentes de investimentos, elas têm outra visão de investimento. Como que funciona isso nessa geração? Tem estudos já, né? Ainda tem uma limitação de eles serem mais novos, né? Mas tem estudos da Ambima, tem até o raio-x do investidor, que eles fazem anualmente, eles trazem vários dados do mercado financeiro como um todo relacionado a investimentos, desde investimento em poupança, que quase não é um investimento, até os investimentos mais, né, técnicos, assim, mas até menos conhecidos. E aqui, a Ambima, esse ano, ela fez um recorte de gerações, que foi bem legal. Ela fez olhando como cada geração está investindo, o que move cada geração, né? E o recorte que é feito da geração Z é considerando pessoas acima de 16 anos. É claro que não faria sentido menos do que isso, porque a gente está falando de investidores. Mas é bacana porque a gente vê que, assim, dentro desse recorte dos 16 aos 25 ali, a gente vê que 26% da geração Z diz que está investindo entre esses 16 e 25 anos. Quando você olha para a geração de millennials ou X, isso sobe para 33%, mas isso é muito lógico, claro, né? Eles já têm um poder aquisitivo ainda maior pelo tempo, né? E pela idade e tudo mais. E aí, assim, o que é interessante? Esse movimento de 26%, para mim, já é uma tendência de que a gente vai ver uma geração mais consciente em relação ao investimento, sim, educação financeira, né? Já é um patamar alto para você imaginar eles como que vai estar daqui a 5, 6 anos, né? Então, eu acredito que é uma geração que já traz uma consciência de investimentos mais aprofundada, sim, e que, sim, eles já têm um interesse de investimento diferente. Tá? Perfeito, perfeito. Então, você entende que essa geração é uma geração que possivelmente vai poupar mais e vai pensar mais no seu futuro financeiro do que as gerações anteriores. Até pela racionalidade que se diz também que essa geração tem, né? Então, existe essa clareza de que precisa fazer isso, então vamos organizar para fazer, né? E eu acho que é isso que a geração Z traz de positivo mesmo. Acho que é uma evolução, porque quando a gente olha para o Brasil, realmente a educação financeira ainda é muito, né? Tem muito espaço ainda para as pessoas aprenderem. E ver esse movimento nessa geração, nesse nível de percentual, eu acho significativo. Muito bom. Fê, você tem muita experiência aí com passagens por Santander, né, pela Guide e agora também na Before. E essas empresas, elas estão olhando bastante para a geração Z? Elas estão preocupadas em comunicar e conectar com essa geração? E caso elas estejam, quais são as estratégias mais adequadas para se comunicar e se conectar com essa galera? Eu acho que, falando assim do mundo de investimentos, a gente sabe hoje que quem investe no Brasil, ele é um público, quem tem mais poder aquisitivo e a faixa etária de maior, que tem mais investimento é entre 25 a 45 anos, né? Então, não é muito claro um foco na geração Z quando você fala em investimentos. Quando você fala em banco, sim, eu acho que tem surgido muitas iniciativas de banco, mas eu acho que principalmente os bancos digitais mais novos estão sabendo se comunicar melhor com essas gerações, né? Então, enfim, todos eles que a gente ouve hoje, né, falar, tem muito da sua estrutura pautado na experiência, num jeito muito mais intuitivo de apresentar as informações e ações muito mais voltadas à disseminação de conteúdo de rede social, né? Então, acho que eles já estão olhando para estratégias dessa maneira, sim, tá? Mas eu vejo isso mais nos bancos digitais, até do que nos bancos tradicionais. Não que não tenha, acredito que tem. Já na época que eu estava no Santander, a gente já tinha, né, segmentos mais que olhavam mais para a faixa etária menor, né, assim. Mas ainda assim eu acho que os bancos digitais estão fazendo isso com mais assim inteligência mesmo, estão à frente, até pela facilidade com que eles têm de fazer isso, né? Um banco jovem que não tem um legado de um banco antigo, então tem uma facilidade relacionada à tecnologia. Hoje, quando a gente olha para investimento, por exemplo, da geração Z, um outro dado que vem é que 54% dos investimentos da geração Z acontece no aplicativo do celular, né? Que legal. E é o maior volume que tem.
mesmo Y e X já cai bastante isso. Eles preferem um contato com o gerente, é preferível do que fazer no próprio aplicativo. A geração Z não. A geração Z já prefere fazer no aplicativo. Então já tem uma mudança aí pela experiência, por eles viverem numa época onde tecnologia, né, nasceram com ela, então a gente já vê esse mercado tendo essa diferença, assim, eles já são o nativo digital mesmo ali e preferem não falar com pessoas, preferem ser atendidos por bot de inteligência artificial, sabe? Todos esses outros serviços. Você sabe que eu acho que eu sou um velhinho meio geração Z. Eu odeio esse negócio de... Assim, eu Tem também, que conversar com alguém. Eu não gosto, assim, eu adoro conversar, estamos aqui conversando. Mas, assim, qualquer atendimento que eu puder ter automatizado, eu vou. Se eu tiver, por exemplo, se eu estiver no supermercado e o auto-checkout tiver fila e o checkout com a pessoa tiver livre, é capaz de eu esperar um pouquinho a fila do auto-checkout só pela experiência de passar no auto-checkout. Eu sou meio assim. Eu acho que eu sou também, eu acho que assim, a gente vai tendo influência do meio, né? O tempo todo, cultura, economia, e é isso que marca as gerações, né? E tem pessoas que elas ficam com uma característica ali, mas as gerações também se misturam. A gente também está se adaptando à tecnologia, algumas pessoas mais, outras menos, né? Eu também sou como você. Eu já acho que até ter que sentar na frente do gerente, eu já acho invasivo. Eu ter que falar com ele sobre as minhas, sabe, sobre tudo. Assim, eu prefiro fazer sozinha, assim, não é uma coisa mais privada, parece que você se sente mais protegido. E é ao contrário do que muita gente acha, né? Muita gente acha que o aplicativo é inseguro, mas, assim, eu acho que eu também estou mais para a geração Z, adoro um aplicativo. Eu também. E deixa eu te falar uma coisa, para conectar com essa geração, voltando um pouquinho nesse tema, você acha que as mídias tradicionais ainda tem algum papel nisso ou realmente agora é só TikTok e daí para outras coisas mais modernas? E eu estou perguntando isso por uma razão, tá? Como eu te falei, eu tenho duas filhas, uma de 19 e 17, e que assistem novela da Rede Globo. Legal. Eu não sei se elas são exceção, mas inclusive eu acho que o meio televisivo ele se reinventou, trazendo esses influencers para dentro do conteúdo dele. Concordo. Desde BBB e agora na novela também tem uma influencer famosa lá. Minha filha também assiste por causa dela. Por causa dela, né? Exatamente. Então, assim, como é que você enxerga isso? Você acha que ainda existe espaço nessas mídias tradicionais para falar com esse público, com essa geração? Eu acho que existe, mas eu acho que assim, a gente ouve também falar um pouco dessa evolução do streaming para a inclusão de anúncio, né? Por exemplo. Eu acho que o streaming é o que vai prevalecer em relação à televisão, tá? Acho que, por exemplo, minha filha vê, mas ela já entra no streaming para ver. Ela não vai entrar lá no horário da novela. Eu acho que para eles já não faz muito mais sentido o formato como a TV funciona, sabe? De você ter que ir lá no horário. Eles consomem o conteúdo na hora que eles querem. Eles têm o conteúdo ali. Então, eu acho que vai continuar existindo a TV, assim como vai continuar existindo todos os outros meios que a gente achou que em algum momento ia deixar de existir. Eles só vão ser usados de um jeito diferente. Eu acho que o streaming é o jeito diferente que a televisão vai se reinventar. E a questão publicitária do streaming logo vai mudar, né? A gente sabe que estão todos os streamings falando do desenvolvimento de possibilidade de anúncio, com preços diferentes, mais baratos para as pessoas que... Então, isso vai acabar acontecendo, o mercado publicitário vai continuar existindo e vai atingir essas pessoas também, acho que mais por ali. Gente, trazer gente inteligente para o podcast é isso. Eu ia fazer a pergunta, ela já respondeu. E agora, produção, o que eu pergunto? Não, mas brincadeira à parte, não, é sério. Sabe por quê? O que acontece? Eu ia falar justamente disso. Há um tempo atrás, quando começou essa questão do streaming e ele se fazer mais presente, você sabe, eu trabalho com publicidade, eu trabalho com mídia, né? E eu fiquei com uma preocupação bastante grande de como seria o futuro da publicidade, da comunicação e da mídia, uma vez que a gente estava vendo que as pessoas estavam pagando por esses serviços de streaming. E, de certa forma, a partir do momento que eu pago pelo serviço de streaming, eu não sou mais impactado por propaganda, né? E a minha grande dúvida, há, sei lá, 7, 8 anos atrás, era
será que esse faturamento proveniente das assinaturas para se consumir um conteúdo será suficiente para custear essas produções que são realmente muito caras? Quanto melhor a produção, normalmente mais caras elas são. E eu tinha essa dúvida. Ou será que a publicidade continuará sendo uma forma importante de financiamento dessas produções? Não que eu concorde com a publicidade que é aquela que interrompe. Essa publicidade eu também não concordo, né? Eu acho que a gente está passando por um momento de revisitar isso tudo, encontrar novos modelos e novos formatos. Mas, de fato, eu entendo que a publicidade, e o Netflix acabou de comprovar isso, né? Que é o que você acabou de falar, ou seja, você tem a possibilidade hoje de uma assinatura mais barata e você tendo publicidade. Eu tenho certeza de que a publicidade continuará sendo um grande responsável pelo financiamento dessas grandes produções. Eu também. Eu acredito que gerar o entretenimento, essas produções, elas não conseguem viver sem mercado publicitário, né? Então, eu acho que é claro que vai mudar o formato, como você falou. Acho que muito do que a gente viu no YouTube é o que pode acabar sendo replicado em alguns formatos de streaming, de você poder passar ou ver, né? De você ter algumas opções ali muito curtas, muito mais curtas do que era um anúncio de 30 segundos, de 1 minuto, de 2 minutos, que você podia pagar no intervalo comercial ali. Mas eu acho que dentro de uma reformulação vai acontecer, né? Precisa acontecer. Porque precisa existir, porque no final todo mundo quer consumir entretenimento, né? Alguma coisa precisa financiar isso, né? Então... E esse modelo de assinatura não tem sido suficiente para financiar isso. Você sabe que ontem, vou ter que confessar, ontem não, né? Porque a gente está gravando o podcast, então na verdade não é ontem. Mas esses dias eu vi um product placement na Rede Globo, de uma joalheria, muito bem feito, por sinal. Uma coisa bem subliminar. Eu acho que esse realmente é o futuro da propaganda. Eu acho que, inclusive, as próprias novelas, os programas, eles começaram a ir numa pegada muito comercial, viram que acho que exageraram um pouco a mão e a gente tem que retomar um pouco, né, a questão da mensagem um pouco mais dentro do conteúdo, né? Mensagens mais com uma roupagem um pouco menos de propaganda, né? Eu acho que esse que é o caminho. E eu acho que, bom, e daí a gente vai falar de tendência aqui, eu sei que a gente ainda não está nisso, mas eu acho que a questão do consumo conectado com os canais também, acho que hoje em dia a gente sabe né, que todo mundo fica no celular enquanto está na televisão, mas eu acho que mais do que isso, você vai poder comprar, e a Globo chegou a fazer alguns testes disso, né? Aquela coisa da roupa que a pessoa está usando, você já poder comprar. Então tem uma coisa do entretenimento se misturando com o consumo, também, que eu acho que é natural e é bom, né? Porque você consegue consumir o que você tem preferência ali. Não é ruim você ter oferta de produto. Não é um problema. As pessoas querem consumir, né? Elas querem consumir o que é melhor para elas. Muito pelo contrário, né? Eu acho que as pessoas, inclusive, quando elas estão consumindo um conteúdo e vem alguma coisa que gera interesse, elas vão atrás, né? Sim. Elas têm interesse. Eu mesmo tenho interesse. Eu vou também. atrás, eu pesquiso, eu procuro, porque a gente fica interessado naquilo, né? Se a gente, às vezes eu tô olhando, vejo um ator e falo assim, pô, gostei dessa camisa. É natural, legal. Você fala, normal. Podia clicar aqui e comprar, né? Mas esse negócio eu tenho ouvido desde a história de que quando viesse a TV digital... Ia acontecer. Ia acontecer, né? Tá demorando, não tá? Eu já ouvi falando de testes onde no site da empresa tinham acesso para você comprar o produto que passou na TV, mas eu acho que está demorando. E eu acho que esse é um jeito... E até, assim, um modelo que o TikTok, o Instagram, apesar de não ser TV... eles estão fazendo um pouco mais, né? Aquele post onde não era um anúncio, mas a pessoa estava falando e já tem a possibilidade de você comprar os produtos que ela estava usando ali na hora. Já existe esse mecanismo que é isso, né? Que a gente esperava que acontecesse com a TV, que ainda não aconteceu. Já existe isso nas redes sociais. Além do anúncio puro do produto, tem também esse anúncio de conteúdo que você consegue comprar os produtos que estão sendo usados ali naquele conteúdo, né? Que eu acho que é um modelo bem legal. Mas eu ia comentar também que da geração Z tinha um outro dado bacana que eu vi. Calma aí, desculpa, a gente só não, lembrar. imagina, tranquilo. Toma uma água que você vai lembrar já.
É muito bom. Falar de geração Z é encantador. Eu gosto muito. E você sabe que, enquanto você lembra, deixa eu te fazer então uma outra pergunta aqui. Tá. Uma outra pergunta não, uma reflexão. Você mesmo colocou que a geração Z, do ponto de vista de investimentos, ainda não é um grande foco, né? Para as empresas, para as financeiras que são mais da área de investimento, não tem esse foco ainda, até porque essa galera ainda não está numa idade de serem investidores relevantes, né? Sim. Não tem ainda tanto dinheiro para poder investir. Mas é claro que eles chegarão lá. Né? Eles um dia terão entre 25 e 40 anos e passarão a ser a geração mais relevante no que tange a investimentos. E eu vejo que a Before tem um caminho muito junto com eles, né? Assim, porque vocês também estão começando, é uma coisa totalmente nova, uma coisa inovadora que eu acredito que também terá daqui a, sei lá, 5, 10, 15 anos, vocês terão atingido também essa maturidade. Então eu vejo que vocês vão caminhar juntos, não? Eu acho que sim. É claro que a gente também acaba tendo um foco, até pela complexidade de explicar para alguém o que a gente né? Que a gente está começando agora, a gente licitações e tudo mais, a gente está tentando focar num cliente que já investiu, que já sabe o que é investimento. Então, hoje a gente está falando com um público que já sabe pelo menos o que é investimento, para ele poder dar o próximo passo de entendimento do que a gente vai fazer no mercado, né? Mas é claro que o fato deles serem nativos digitais, assim, de eles terem crescido com tecnologia, facilita muito a conversa com esse público do que é blockchain, do que é tokenização. Não é difícil para eles entenderem, né? Acho que tem também um conteúdo que eu já vi dentro do YouTube que é bem legal, que é como explicar blockchain para diferentes gerações, né? E é um conteúdo americano até que é super bacana. E é isso, assim, para uma pessoa mais velha, é até mais difícil entender do que para uma criança como funciona, né, o blockchain, dentro do que eles estão vivendo das conexões de rede, da internet, da tecnologia, né? Então, sim, eu acredito que a Before ela tem o fato da gente usar a inovação em tecnologia fala muito com esse público, né? Nesse sentido, vejo bastante match neles. Muito legal. Você sabe que quando foram me explicar blockchain as primeiras vezes, eu conversava com pessoas bem mais novas e que entendiam do assunto, e o pessoal falava assim, não, é bem simples. E começava a explicar, eu falava assim, bem simples para quem? Eu não estou achando isso nada simples, né? Complexo pra caramba. Mas depois acaba que vai caindo a ficha e você vai entendendo mais ou menos como é que a coisa funciona, como é que é a dinâmica. E essa geração já nasce com um chip de fábrica, né? Que permite com que essas tecnologias elas sejam absorvidas de maneira mais rápida. Né? Todo mundo fala muito da cognição, né? Enfim. Também. Acho que é isso. Acho que eles já nesse sentido eles conseguem ter um atalho, né, no entendimento. Que legal. Ô Fê, e eu estava comentando com você também um pouco mais cedo, falando um pouquinho da tua carreira, né? A tua carreira, eu acho que é um exemplo de como o mundo está mudando e de forma muito rápida, né? Porque se você for imaginar há décadas atrás, né, quando a gente começou, né, no mercado de trabalho, no mercado profissional, as pessoas iniciavam, vamos dizer, numa empresa um pouco menor, numa empresa que estivesse começando e desenvolviam um bom trabalho, de lá elas iam para uma outra empresa um pouco maior, tinham um desafio interessante, mostravam um bom trabalho, até que chegassem ao sonho grande de estar numa grande organização, como é o caso do Santander. E você percorreu exatamente o caminho contrário. Exato. Né? Assim, eu queria que você falasse um pouco para essa nova geração e como que isso foi para você. Né? Se você é uma pessoa que se esforça para se reinventar todos os dias ou se isso foi uma coisa muito natural para você. Sim. Foi natural e foi também assim, minha evolução, sabe? Minha maturidade, né? Eu alcançando o entendimento do que fazia mais sentido para mim, né? Porque eu, assim, acho muito bacana trabalhar numa grande empresa, mas a diferença é que o teu valor e a tua capacidade de transformação numa empresa menor, ela é muito diferente, né? Você tem realmente um potencial de construir a cultura da empresa, de construir a empresa, né, com um grupo de pessoas. Então, assim, acho que duas coisas foram, para mim, muito importantes. Saber que a Before tinha um propósito, e eu
preciso de um propósito, de uma causa bacana para trabalhar, né? Então, entender o propósito, o diferencial, realmente a mudança que esse propósito pode trazer para o mercado, que ela não é um commodity, ela é algo que realmente pode mudar, né, muito a economia, enfim, tudo mais. E a segunda coisa foi o meu perfil pessoal. Eu gosto muito do 360, do micro ao macro, mas eu também sou uma pessoa muito movida a questionar, a buscar uma transformação. Para mim é um pouco não é difícil porque a gente já passou por tudo. Muito geração Z isso, hein? Tô vendo isso aí, tá bem dentro de você. É isso. Acho que é isso que eu falei. Eu acho que eu me adapto rápido ao movimento da geração. Mas, assim, eu gosto de fazer parte de um movimento onde eu tenho um potencial muito grande de influenciar e transformar as pessoas. E eu gosto mesmo. Eu acho que lá na Before eu tenho muito potencial disso, assim. Além de uma equipe super bacana, a liderança da empresa ser muito legal, eu vejo assim, um grupo muito afinado nessa mesma intenção que eu, sabe? E realmente, para a gente, é um projeto de vida, sabe? Não é só um trabalho numa grande organização com visibilidade e tudo mais. Que legal. Também a gente tem que entender, né, para todo mundo aí que está nos assistindo, que não quer dizer que a carreira da Fernanda não tenha crescido exponencialmente, porque apesar dela ter saído de uma empresa enorme e ter ido trabalhar em empresas menores, também as posições dela também foram subindo, as responsabilidades foram aumentando, né? Então hoje você, inclusive, está como sócia da Before, então a responsabilidade é totalmente outra. Então é um crescimento do ponto de vista de carreira enorme. Falando de carreira, Fê, eu queria que você conectasse aí com esse público que está nos assistindo e falasse um pouco assim, qual é a dica para quem está, para essa geração Z que está na faculdade, que está saindo da faculdade e que olha para você e fala assim, caramba, quero ser a Fê. Quando eu crescer, eu quero ser que nem ela. Quais são os conselhos que você daria para essa galera? Nossa, é difícil isso. Essa eu te peguei. Essa você me pegou. Olha, eu acho que, para mim, eu sou instigada pela curiosidade de aprender realmente cada atividade. Então, eu acho que, assim, dentro de uma posição de liderança, eu acredito que é bom você ter uma visão técnica de tudo, tá? Existem pessoas no mercado que acreditam que você pode ser um bom gestor sem ter tanto conhecimento técnico de tudo. Eu acredito que você precisa ser capaz de questionar e avaliar se cada atividade dentro do marketing está indo bem. Você precisa entender um dado, você precisa entender um posicionamento de marca. Então, eu acho que o que me traz numa posição como essa foi passar por diferentes posições de especialista. Então, assim, se um dia você quer ter uma posição de liderança mais generalista, você vai precisar percorrer um caminho de especialista em diferentes áreas. Então, não fique sempre como especialista da mesma coisa. Se você ficar especialista de um tema só, você pode ser, sim, um líder daquela frente, né? E, ok, é uma coisa super bacana e tem hoje, dentro de marketing, acho que... e isso eu ouvi já de um headhunter que conversou comigo uma vez. Ele falou assim, a posição mais difícil de achar dentro do marketing é uma pessoa que entenda de branding e de growth, né? Porque um leva para uma questão muito analítica, técnica, e o outro leva para um técnico diferente, né? Ele traz um conceito, ele tem algumas questões de abstração, ainda que ele tenha metodologia, né? Então, assim, é difícil a pessoa que navega entre esses dois mundos. Então, tudo bem, você pode ser só um gestor de branding, você pode ser só um gestor de growth, mas se você quer a posição acho que de um CMO, de um diretor de marketing, né? Essas posições você vai precisar ter uma experiência mais ampla. Perfeito, maravilhoso. Grande dica. Muito bom. Fê, fantástica essa nossa conversa. Você sabe que a gente já é amigo há algum tempo. Já gosto de você muito, mas depois de hoje, dessa aula que você deu, olha, cresceu muito minha admiração por você. Obrigado demais por estar aqui com a gente hoje, tá? Obrigada a vocês. Muito bacana participar. Valeu. Galera, comunicação e marketing exigem que as empresas se atualizem a todo momento na forma de expressar o propósito, de oferecer experiências e de inovar.
Não só porque o mercado cobra isso, mas porque o público e suas necessidades se transformam a cada geração. Esse é um dos insights valiosos que podemos tirar do bate-papo de hoje. Quero agradecer mais uma vez a presença incrível da Fernanda, que compartilhou com a gente não só novas formas de pensar em comunicação, mas um pouco sobre essa transformação do mercado. Muito obrigado mesmo por ter vindo. O Omni Media Cast vai ficando por aqui. Para você não perder nenhum episódio e ficar por dentro de conversas ricas e exclusivas, siga nosso podcast nas redes sociais, @OmniMediaCast. Te vejo no próximo episódio.